O Sérgio Tavares, jornalista português independente, emparedou o decano da Suprema Corte em Lisboa. Não sente vergonha do falso golpe do Bolsonaro? Não sente vergonha? Não tem vergonha? Não tem vergonha de estar a perseguir um homem inocente num golpe criado por você? Não tem vergonha de promover a censura? De ser chamado o laxante, de libertar criminosos arbitrariamente? Tá aí então, Fabi, o posicionamento, o vídeo, na verdade, do Sérgio Tavares ao encontrar ali com o Gilmar Mendes, né, em Portugal. Na semana passada nós até falamos aqui a respeito disso, desse evento também, desse Gilmar Palusa aí, desse fórum, e eu até lembrei aqui a nossa audiência, os nossos analistas, aquela manifestação que aconteceu em Portugal quando o Lula esteve lá, organizada pelo André Ventura, o Chega, né, o partido Chega, organizando aquela manifestação. É isso, lá as pessoas têm liberdade para falar aquilo que realmente pensa, não é nem aquilo que realmente pensa, mas para narrar fatos que acontecem a partir da nossa Suprema Corte. Inclusive, o Sérgio Tavares pergunta ao ministro Gilmar Mendes se ele se lembra que mandou prendê-lo, né, aqui em Guarulhos, um jornalista independente. E veja só que antagônico, lá está o Gilmar Mendes falando de democracia, de liberdade, de países, né, de controle que tem que fazer para não virar um feudalismo, né, e ele pratica exatamente contra o jornalista Sérgio Tavares. A imprensa toda, né, no mundo tem essa característica de proteger a liberdade de imprensa, ainda mais quando você recebe jornalistas que não são daquele país, né, tem isso porque é uma característica de que aquele país exerce de verdade, né, um regime democrático, é justamente quando você tem essa liberdade. Então, ele fala como cidadão, né, que é europeu, português, que veio ao Brasil e foi tratado dessa forma, e ele fala também como jornalista. Então, o Sérgio Tavares acaba lavando a nossa alma. Para nós brasileiros aqui, dá aquela sensação de que jamais poderíamos falar nem algo parecido, por mais que fosse nossa opinião e por mais que a nossa Constituição brasileira de fato defenda esse tipo de opinião, nós sabemos que provavelmente esses seguranças que estão acompanhando o ministro Gilmar Mendes, se fosse aqui no Brasil, dariam, possivelmente prenderiam em prisão em flagrante, e já sabemos como isso se desdobra aqui, né? Tem investigação, perseguição e tudo mais. Mas são boas as perguntas, pena que o ministro não parou para dar resposta, porque eu concordo, né? De fato, como que é essa história do golpe criado sem tanques? O Sérgio Tavares mencionou os tanques, né? Sem tanques nas ruas, como é que fez isso? Como é que é essa tese, né? Você não tem vergonha de praticar censura, de fazer um falso golpe contra o Bolsonaro e os seus apoiadores? É isso, né? E acho que todo esse festival aí, porque não é um fórum internacional, é um festival de vaidades, seria muito mais aproveitado se eles usassem